Quem vos fala é o pastor Adriano Paes, do canal Direto do Sinai. Eu gostaria de trazer uma reflexão, um pequeno estudo sobre a prosperidade judaica. Sempre me perguntam, olha, Adriano, por que os judeus são tão prósperos? São donos de redes de cinema, são grandes financistas, são ganhadores do Nobel, são grandes literatos. Por que o povo de Israel é tão próspero? Primeira coisa, quando estudamos sobre o povo judeu, iremos encontrar uma primeira qualidade no povo judeu: perseverança. Quando lemos aqui em Josué capítulo 1, versículo de número 9, o próprio Deus fala a Josué: seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime. Então, esse é um traço do povo judeu, perseverança. Ben-Gurion, que foi um grande líder de Israel, também foi o responsável pela fundação do Estado moderno de Israel. Ele, certa feita, disse: nós judeus somos tão perseverantes que para cada catástrofe, cada problema que aparece, nós criamos uma festa. Faraó se levantou contra o nosso povo e inauguramos a Páscoa, o Pessá. Amã se levantou contra o nosso povo e nós inauguramos a festa do Purim. Para cada catástrofe, para cada problema, o povo judeu, além de se adaptar, ele persevera. O Rabi Shaul, mais conhecido como Paulo, apóstolo Paulo, ele faz uma declaração típica do povo judeu. Ele era muito perseguido, ele era muito apedrejado, e ele diz ali em Filipenses 4, 13 ao 14, posso tudo naquele que me fortalece. Em Joel capítulo 3, versículo de número 10, o próprio Deus recomenda ao povo de Israel: diga ao fraco, eu sou forte. Quem sabe você não tem conseguido ter êxito, não tem conseguido ter sucesso, porque você não persevera naquilo que você acredita. O povo judeu é um povo teimoso, é um povo que luta por aquilo que acredita. Tanto é que há 60 anos atrás, Israel era um país deserto, Israel era um país cheio de lodo, Israel era um país inabitável, e hoje Israel é uma potência na área da medicina, é uma potência na área da literatura, é uma potência cultural e militar. É um país de primeiro mundo. Sabe por quê? Porque os judeus pobres que vieram da Europa, eles construíram Israel do nada, porque são perseverantes. Segundo grande segredo do povo judeu: generosidade. Em Provérbios 17, Provérbios 19, versículo 17, a palavra do Senhor diz, e vou citar inclusive até em hebraico: Zedecar
Zedekarata Sefarahim, ou seja, aquele que ajuda o pobre empresta para Deus. Seja uma pessoa generosa. A Bíblia diz em Gálatas 6, versículo de número 7, que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se porventura você semear bondade, você vai colher bondade. Se você semear amor, você vai colher amor. E o povo de Israel, ele é reconhecido até hoje como um povo generoso. Tem muita piada aí de judeu mão de vaca, que judeu não ajuda ninguém. Isso é conversa para boi dormir. A maioria das grandes instituições filantrópicas são mantidas pelo povo de Israel. O povo judeu, ele sabe que você só pode colher o que você plantou. Abençoe, seja uma pessoa generosa, liberal, estenda a sua mão, porque quanto mais você dá, você recebe. Tanto é que em Atos capítulo 20, versículo de número 35, Paulo cita Jesus. Bem falou Jesus, é melhor dar do que receber. Terceiro grande segredo do povo judeu. Terceiro grande segredo do povo judeu: bom humor. Bom humor em meio à tristeza. A Bíblia diz em Bereshit, que é Gênesis 18, versículo de número 12. Eu vou citar aqui em hebraico. Sara ata Itzak, e Sara deu uma gargalhada. Aqui estamos falando de uma mulher de 90 anos que não poderia engravidar, que já estava amargurada e desiludida. E quando o anjo diz na sua tenda que ela iria engravidar, ainda depois de mais um ano de espera, ela, ao invés de xingar o anjo, ao invés de murmurar, ela deu uma risada. Essa é uma grande característica do povo de Israel: rir, fazer humor em situações difíceis. Tanto é que o humor americano, o stand-up, veio do povo judeu. Homens como Groucho Marx, homens como Lenny Bruce, como Woody Allen, eles nos ensinaram, através de suas obras, nós darmos gargalhadas em situações difíceis. Quarto segredo do povo de Israel: memorizar textos ou memorizar a palavra. Porque o povo judeu gera tantos intelectuais, porque são ganhadores do prêmio Nobel. Porque desde pequeno, desde criança, um judeu aprende não só a ler um texto, a memorizar um texto. Está aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 6. Estas palavras estarão junto do teu coração. Aqui no hebraico, Yonhata Levi. Essa palavra estará grudada, junta do teu coração e da tua alma. Deus estava dando um segredo ao povo de Israel. Olha, que essa palavra entre, que essa palavra penetre na vossa alma. Problema, por exemplo, de nós brasileiros, que nós só lemos e muito mal um texto. O povo judeu memoriza o texto. E o conhecimento que é memorizado, ele nunca sairá da sua vida. Quinto segredo, melhor dizendo, quarto segredo,
né, do povo judeu, união. União, Salmo 133, versículo 1 diz, vou citar aqui em hebraico, o menatov rumanaim xerregagim gamiarra, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse é o quinto segredo. Falei 4 aqui, mas é o quinto segredo do povo judeu. União. Tem uma frase judaica que diz, não existe judeu pobre porque a sinagoga o alcança primeiro. É obrigação de um judeu ajudar o outro. É obrigação de um judeu socorrer o outro. Infelizmente, nos meios cristãos, nós encontramos muito egoísmo. Nesse, por exemplo, problema aí do coronavírus, tem muitos proprietários de mercados, de lojas cristãos que estão aumentando os preços dos seus produtos. Isso é antibíblico. Isso é antiético. Já o judeu, ele facilita a vida do outro. O judeu facilita, e a Bíblia diz, deixa claro aqui, aquilo que ajuda o pobre, empresta para Deus. O judeu sabe que quanto mais ele se unir, quanto mais ele abençoar o próximo, mais ele vai ser próspero. Tanto é que em Mateus 12, 25, Jesus ele diz que o reino dividido não subsiste. O que a gente vê hoje é evangélico contra evangélico, evangélico contra católico, católico contra evangélico, pastor contra pastor. Hoje, igreja cristã virou um campo de guerra, onde todos é contra todos. Mas o povo de Israel entendeu que para ser abençoado tem que haver união. Sexto segredo do povo judeu: administrar o dinheiro. A Bíblia diz aqui, por exemplo, em Gênesis 41, versículo 48, de cidade em cidade ia José armazenando alimento. O povo judeu é conhecido, por serem grandes administradores. Daí os brasileiros, zombam, diz que o judeu é mão de vaca, é miserável. Não é, não são miseráveis. Eu mesmo tenho origem judaica e já ganhei presentes de muitos judeus. Só que o judeu, ele é administrador. A Bíblia diz aqui que em época de crise, José, em hebraico Iosef, ele ia armazenando alimentos no celeiro. A maioria de muitos de nós é que não conseguimos administrar nem o pouco que nós temos. E tem uma frase do Talmud que diz assim: um tostão economizado é um tostão ganho. E o sétimo segredo do povo judeu: prudência. É um povo arisco, é um povo desconfiado, não confia em qualquer um, não faz negócio com qualquer um. Um judeu, para fazer negócio com você, ele vai te testar, e eles não gostam de se abrir com todo mundo. Tanto é ali em Provérbios 29, 11, ou 11, 29, Provérbios diz: o tolo abre todo o seu coração, mas o fiel o encobre até o fim. Provérbios 13, versículo 3 diz: o que muito abre a boca terá problema, mas o que guarda seus lábios não terá mal nenhum. Cuidado com quem anda do seu lado, cuidado com amizades. O judeu é tão arisco que eles inventaram vários idiomas para ninguém entender o que eles estão
falando. Você chega, por exemplo, em um aeroporto como o de Lisboa, ou como o do Viracopos, ou aeroporto de Campinas, aeroporto do Recife, sempre eu vejo judeus falando o índice, que é uma mistura de polonês, russo e hebraico, o judesmo, ou Ráctia. Eles criaram vários idiomas para ninguém entendê-los, porque eles sabem que dependendo de como você abre a boca e diz alguma informação, você vai ser prejudicado. E para encerrar, cito o Talmud, que é o livro da sabedoria judaica. Diz assim: há 3 tipos de conversa. Aqui você só fala para si mesmo, aqui você só fala para Deus, e aqui você fala para ninguém. Que Deus vos abençoe, que a abrahá de Adonai, a bênção de Adonai, e Yahvé Olam, o Deus do universo, esteja sobre a tua vida. Amém.